Oi pessoal, sou o professor César Hildo, professor do ensino religioso. Vou estar com vocês com a disciplina que vai estar abordando conteúdo do terceiro bimestre, né? Nós estamos no sexto ano, né? Estamos na 9ª aula e estamos dando continuidade à temática que é de relevância e importância para nossas vidas, tá? E hoje vamos estar trabalhando com mito, rito, símbolos nas diferentes práticas religiosas e celebrativas, tá bom? Vamos direto aqui para o nosso banner, que vai estar trazendo aí uma pequena conceituação. Mito, rito, símbolo nas diferentes práticas religiosas. Aí nós temos aí uma demonstração do que vem a ser uma espécie de celebração. Celebração vai do momento do nascimento do menino até o final da vida. Então, quando o menino nasce, faz-se aquela celebração de que está vivo, né? E vai comemorar esse aniversário durante toda a existência do menino até a morte. Quando morre, a pessoa também celebra ali como se despedindo. Então, a celebração, ela vai estar também no casamento. O casamento é uma celebração, o batismo é uma celebração, né? Então, temos uma diversidade muito grande de informações dentro dessa temática. Tudo bem? Vamos aí para a definição. A definição vai falar: festividades que, como representações culturais em cada religião, comemoram um acontecimento, destacam personalidades, fatos ou mistérios que, de modo público, manifestam as convicções do devoto, fortalecendo o seu pensamento ao grupo da mesma convicção religiosa. Então, as celebrações, elas nascem por conta da cultura religiosa. E ao nascer dentro dessa contextualização da religiosidade, é claro que muitas celebrações elas se perpetuam e muitas vezes não percebe que ela faz parte de um mix de religiosidade, né? É o caso, como eu citei, do aniversário. Muitas vezes você comemora o aniversário de uma criança, de um parente, de um irmão, e não tem a consciência que tem relevância espiritual, tem relevância religiosa, né? Tem ali intrínseco a cultura religiosa por celebrar a vida. Então, quando você se reúne em volta de um caixão e se despede de um ente querido, muitas vezes você não tem a noção que está participando de uma celebração fúnebre. Ou quando você é convidado para um casamento, né? E aí você vê todo aquele adorno, todo aquele cerimonial, aquele rito para que aconteça aquele casamento, aquilo faz parte da celebração. Tudo bem? Então vamos estar trabalhando aqui sobre o conceito de mito, rito e símbolo, certo? Então, pessoal, a cultura mítica, ela vai nascer com os gregos e ela é desenvolvida por dois pensadores, Heródoto e Hesíodo. Eles trazem à tona esse mundo místico, né? Esse mundo mítico que é desenvolvido pelos gregos. E nessa ideia, eles vão desenvolver que há seres, né, deuses semi-homens, ou seja, homens semideuses também. E essa cultura, ela se desenvolveu até que chegasse na pessoa de Sócrates. Sócrates, ele vai trazer essa cultura humanística, lá já na antiga Grécia, lá mesmo nos primórdios. Quando Sócrates ele vai visitar o Delfo pergunta a Sócrates o que é possível o homem conhecer, né? E ele vai dizer, só sei que nada sei. Então, quando ele diz que só sei que nada sei, ele está querendo dizer que o homem natural, que não tem essa capacidade mítica, essa divindade de conhecer tudo antes e conhecer tudo depois, o homem não tem essa capacidade, ele não sabe o que aconteceu antes dele nascer, ele também não vai saber o que vai acontecer depois que ele morrer. Então ele está ali preso no tempo. Então o homem não sabe de nada. Então quando ele coloca essa frase, né, no tempo e no espaço grego, ele está rompendo, né, de certa forma com a cultura mítica trazida por esses dois pensadores. Então, o conceito está aí, ó, do grego mitos, verbo mitol, que é uma história imaginária falada ou escrita referente a uma crença, acontecimento ou tradição religiosa. Já o ritual, ele envolve atividades sequenciadas, palavras, atos, gestos, pelas quais
as pessoas transmitem de modo simbólico o sentido de um ritual religioso. Então, ao falar sobre ritual, a gente imagina o seguinte, é uma prática que a pessoa é costumeira a fazer. Ou seja, ir para a igreja, fazer as suas rezas, fazer as suas liturgias, né? Fazer os seus cantos, né? Ouvir determinadas palestras ou sermões. Isso faz parte de ritual. O ritual pode ser considerado como também o batismo, né? O batismo. Em outras religiões, existem formas diferenciadas desses rituais. No caso do mundo indígena, há rituais que são pertencentes a cada tribo. Eu não posso dizer que determinada tribos acrianas ou brasileiras são iguais às tribos, por exemplo, da Indonésia, né? Então, eles têm uma diferenciação. Cada tribo tem a sua particularidade, assim como as nações afro também têm os seus rituais de inclusão, também de exclusão de membros ou de pessoas simpatizantes, certo? Já o símbolo, o símbolo tem uma importância muito grande, porque o símbolo ele vai representar determinada religião. No caso, hoje a gente conhece determinados símbolos, por exemplo, a Nike. Toda vez que você vê o símbolo da Nike, você associa que é de uma determinada marca de tênis. Quando você vê, por exemplo, o símbolo da Coca-Cola, você associa que seja de uma bebida lá, que tem determinadas características e gosto e sabor, certo? Mas quando você olha para a cruz, por exemplo, você imagina que ela está fazendo referência ao cristianismo, que essa cruz ela tem dois sentidos. Um sentido de que foi um momento do que o líder religioso, na pessoa de Jesus Cristo, sofreu naquela cruz, certo? Para pagar os pecados da humanidade, todos aqueles que foram alcançados por essa fé. E ela também representa a religiosidade desse povo, porque eles acreditam que somente aquele líder foi capaz de morrer numa cruz. Outros demais líderes não tiveram essa capacidade de morrer numa cruz. Então, a simbologia cruz, ela representa o cristianismo, mas também tem outra simbologia como o peixe, né? Outras religiões, elas vão ter, por exemplo, o islamismo, ele vai ter um formato de uma lua com estrela. Outros têm outras espécies diferenciadas, tá? Vamos estar visualizando alguns símbolos religiosos em relação ao mítico, né? Por exemplo, temos aí as celebrações com as festas juninas, né? Festas católicas. Temos aí exemplo da festa do tabernáculo judaico também, que são vários tipos de festa que o judeu celebra. Nós vamos ter aí o mito, por exemplo, aqui da nossa região, região amazônica, né? A simbologia da jiboia, né? Que é um animal que tem uma certa simbologia para os indígenas como um ser espiritual que faz a transição do mundo espiritual com o mundo material. Nós temos o urubá, que é uma espécie também de mitologia do povo africano. Temos ritos diferentes para, por exemplo, a cultura hindu, né? O batismo, no caso da religião daimista. No caso, a única religião aqui que nós temos do Acre, né, oficial do Acre, é a religião Daime. E temos símbolos orientais, né, no caso dos japoneses, né, que essa simbologia ela é muito conhecida, e também o símbolo do muçulmano. Tudo bem? Vamos passar. A respeito da pluralidade, diversidade, né, requer o quê? Celebrações, ritos, mitos, né, e símbolos. As celebrações, conhecer e respeitar cada uma delas, né? O respeito a essa pluralidade, certo? Aceitar a diferença entre cada religião, compreender os aspectos comuns entre elas, promover a sua aceitação compartilhada. Então, nas celebrações a gente precisa conhecer, respeitar a diferença, compreender as diferenças delas, certo? E entender que o mundo não é só do aspecto ou a forma como a gente enxerga. No caso do rito, compreender cada etapa, certo? A gente vive num país de diversidade, certo? Que não é obrigado você conhecer como é que é
a pessoa que vai entrar, por exemplo, no Mormon. Não é obrigado você conhecer, mas é interessante você saber em partes para poder, né, respeitar. Conhecer a função de cada uma dessas é muito importante. Você pode estar printando isso aí, porque é importante, a gente vai trabalhar lá no nosso exercitando. Tudo bem? Temos aí o nosso primeiro exercitando, certo? Atividade, faça a correspondência correta, certo? Nós temos aí a festividade católica, festividade judaica, uma mitologia indígena, uma mitologia das culturas afro, rituais de banho no Rio Grande, batismo aqui em uma religião conhecida, que agora há pouco nós citamos, símbolos diferentes de religiões, né, oriental. Você vai fazer a numeração e vai estar ligando, tudo bem? Beleza? A questão correta, ela estaria nesse formato, certo? 2, 4, 5, 7, 1, 3, 6 e 8. Tudo bem? Vamos passar para o próximo. Então, dentro daquele último bannerzinho que a gente estava vendo, a gente pode estar respondendo essa questão aí, certo? Conhecer, respeitar, aceitar. Você vai estar numerando também, fazendo a correspondência, colocando o número conforme você acha que está certo dentro daquele último banner. E ao fazer, você vai colocar no seu caderno, os meninos que são do Berta Vieira e do Raimundo Hermínio, pode estar me enviando essas atividades no meu privado, lá no nosso WhatsApp, tudo bem? Então, a questão certa estaria assim, desse formato aí, tá? Tudo bem, gente? Então, o professor César vai ficar aqui. Agradeço muito a vocês por ter ficado com a gente até aqui. Procure fazer as atividades, acesse a plataforma Edu, que tem acesso a todo o conteúdo do 6º ano ao 7º. Também você pode estar acessando a plataforma do YouTube, né, Web Aulas EAD CE, e tem acesso ao conteúdo do ensino religioso 6º ano. Muito obrigado e um tchau.